folks, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dando continuidade à nossa última aula sobre os modal verbs, eu gostaria de responder, junto com vocês, algumas questões sobre esse tópico gramatical e que também problematizam a função do inglês na contemporaneidade enquanto língua franca ou língua global, ok? E todas as atividades que a gente vai responder na aula de hoje estão lá entre as páginas 544 e 547 do módulo 2 da nossa apostila de inglês. Tudo bem? Então vamos lá. A questão número 2 pede o seguinte de vocês. Assinale as alternativas que melhor definem o significado da expressão língua global, que é basicamente como a língua inglesa é definida hoje em dia. Letra A. Língua utilizada somente por pessoas com ideais imperialistas a fim de extinguir as demais línguas do planeta. Por que a letra A eu não considero correta? Porque por mais que a extinção de algumas línguas seja uma das consequências da utilização de uma língua ao redor do mundo, com esse caráter global, é incorreto afirmar que todos os falantes de uma determinada língua ou de determinadas variedades dessa língua possuem ideais específicos. Pelo contrário, a gente utiliza o inglês de modo a atingir diferentes objetivos em diferentes situações de comunicação, para estudo. O inglês é considerado também a língua dos negócios, hoje em dia, no turismo, para situações de viagem. Então, a letra A é incorreta. Letra B. Língua tida como oficial em todos os países do mundo. A letra B também é incorreta, porque por mais que haja hoje em dia uma quantidade maior de falantes do inglês considerados não nativos, em oposição àqueles que são considerados nativos, ou seja, que têm o inglês como primeira língua, o inglês não é institucionalizado em todos os países do mundo, ou seja, ele não possui esse status de língua oficial de todos os países, só de alguns países específicos. Letra C. Língua que é utilizada por inúmeros países ao redor do mundo, não somente aqueles cujos falantes são considerados nativos. Sim, a letra C de fato é correta. Por exemplo, aqui no Brasil, diferentemente do português e da língua brasileira de sinais, o inglês não é considerado uma língua oficial. E ainda assim, muitos brasileiros utilizam o inglês em território nacional, por diferentes motivos. Letra D. Língua com papel importante na comunicação entre diferentes povos ao redor do mundo. Sim, de fato, por que o inglês é considerado uma língua global hoje em dia? Porque inúmeros indivíduos ao redor do globo são capazes de se comunicar utilizando o inglês como meio de comunicação, independentemente de nacionalidade ou das origens dessas pessoas. E a questão número 3 pedia para vocês observarem essas 3 imagens presentes na apostila, relacionando-as às opções que nós assinalamos na questão número 2. Então, o que elas têm em comum? Todas elas mostram textos, fotos de textos que foram produzidos em países que não têm o inglês como primeira língua. Na primeira imagem, por exemplo, o que a gente encontra? Em primeiro plano, lá no topo da placa, dizeres em japonês, seguidos de dizeres ou legendas em inglês e imagens com sinais que dialogam com essas legendas. Então, existem 3 formas aí de comunicação com possíveis interlocutores. O sinal de proibição
do ato de fumar dialoga com a legenda No Smoking, proibido fumar, que também está escrito em japonês, e No Littering, que é essa proibição de jogar lixo no chão, também dialoga com esse sinal de proibição da mãozinha que está jogando lixo no chão. A segunda imagem também mostra uma série de placas sinalizando, nesse caso, o quê? Diferentes caminhos que visitantes de um determinado local podem seguir, né, como mostram as setinhas voltadas para a direita. A gente consegue identificar também dizeres em árabe, em primeiro plano, que provavelmente é a língua oficial desse país. E o que os dizeres em inglês afirmam? Também em diálogo com elementos visuais dessas placas. O primeiro deles diz smoking room, ou seja, um quarto onde é permitido fumar. Percebam que aqui a gente identifica uma imagem de um cigarro sem a placa de proibição, que a gente encontra na imagem anterior. A segunda placa tem os dizeres quiet rooms, que provavelmente são salas de meditação, né, onde se espera que os visitantes fiquem quietos ou falem baixo. A plaquinha universal, que indica banheiros, é seguida dos dizeres toilets. E, por fim, a gente tem a imagem que sinaliza um local religioso, né, uma instituição religiosa, com os dizeres mosque, que é mesquita em inglês. E a terceira foto foi tirada em Bogotá, e dessa vez a gente identifica o quê? A legenda da placa de sinalização em espanhol, que também é a língua oficial desse local, salida de emergência, seguida dos dizeres em inglês. Então perceba que nos 3 exemplos a gente identifica a presença do inglês como língua global de forma a facilitar a comunicação com possíveis visitantes de diferentes nacionalidades. Visitantes esses que talvez não consigam se comunicar nas línguas oficiais desses países. Tudo bem? Já a questão número 4 afirmava o seguinte: a língua inglesa pode, nos dias de hoje, ser definida de diversas formas, de acordo com seus inúmeros falantes e variantes distintas. Sabendo disso, relacione os conceitos a seguir às suas respectivas definições. Então, o que a primeira definição afirmava? The main objective, ou seja, o objetivo principal, é o quê? Make use of the language shared by all participants, the lingua franca, in order to achieve the fullest communication possible. Então, o que essa definição nos mostra? Que essa chamada língua franca possui como objetivo o quê? Atingir o máximo de comunicação possível entre todos os participantes que a dominam ou que a compartilham. Essa definição se refere, então, ao que a gente chama de English as a lingua franca. O inglês como uma língua franca de comunicação. A segunda definição, por sua vez, afirma que ela se relaciona a que variante do inglês? English seen in the context of countries where it is not the mother tongue and has no special status, such as Japan, France, Egypt, Brazil. Então, o que esses países citados, dentre os quais se inclui o Brasil, possuem em comum? O fato de que neles o inglês não é considerado uma língua oficial ou a língua materna da maior parte de seus cidadãos. Não se trata de uma língua institucionalizada ou reconhecida por lei. Por isso que ele é chamado de English as a Foreign Language, ou seja, o inglês como uma língua estrangeira.
E a definição final afirma o seguinte: English in countries where it holds special status as a means of communication. The term has also been applied to English of immigrants and other foreigners who live within a country where English is the first language. Então, como que a gente se refere normalmente à língua inglesa em países em que, de fato, ela possui um caráter especial ou institucionalizado de comunicação, reconhecido por lei? Ao nos referirmos, por exemplo, aos imigrantes que vivem nesses países que têm o inglês como primeira língua. Por exemplo, um brasileiro que tem o português como primeira língua e que se comunica em inglês na Inglaterra ou na Jamaica, na África do Sul, enfim. Isso é o que a gente chama de English as a second language, o inglês como segunda língua, em oposição ao que a gente chama de língua materna ou primeira língua. E uma questão do Enem que falava sobre o inglês como língua global tinha como enunciado o seguinte: considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, ou Global English, é uma variedade da língua inglesa que, letra A, tem status de língua por refletir uma cultura global. Por que essa opção não faz sentido? Que trecho do texto em questão que nos mostra isso? Lá no terceiro parágrafo, a sentença que afirma o seguinte: a language is the vehicle of a culture. Globish doesn't want to be that at all. It is a means of communication. Então, por mais que uma língua normalmente seja considerada o veículo de uma cultura, o chamado Globish, ou inglês como língua global, não pretende se mostrar como uma cultura global. Ele é pura e simplesmente um meio de comunicação. Letra B. Facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. Por que, de acordo com o texto, a letra B não faz sentido? Devido ao primeiro parágrafo, que nos mostra o seguinte: a Korean, perhaps, starts talking to the man opposite, who might be Colombian, and soon they are chatting away in what seems to be English. Então, que situação que é descrita nesse caso? Um coreano que se comunica sem grandes dificuldades com um colombiano, por exemplo. Mas logo a seguir, o texto afirma que but the native English speaker sitting between them cannot understand a word. Mas o falante nativo de inglês que se encontra sentado próximo a esses outros dois falantes não entende uma palavra. Então, a letra B a gente já elimina. Nem todos os falantes considerados nativos ou que têm o inglês como primeira língua são capazes de entender ou de se comunicar utilizando o inglês como língua global. Letra C. Tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto. Que trecho do texto que desmente essa opção? O homem que é entrevistado, de nome Nehier, se eu não me engano, doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Cosmo, Volapük or Esperanto. Então, não se trata de um esforço utópico ou idealizado de línguas criadas de forma artificial, como o Esperanto. Pelo contrário, ele é de fato criado e modificado a todo momento por falantes que estão utilizando essa língua a todo momento. Letra D. Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Essa é uma opção que faz sentido, mas por quê? Que trecho do texto que nos mostra isso? Lá no finzinho do último parágrafo, ele afirma que
It is a sort of English light, ou seja, uma versão light do inglês, uma versão simplificada. A means of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. Então, se trata de uma tentativa de simplificação das regras ou das estruturas léxico-gramaticais no inglês, ou seja, de conjuntos de vocabulário ou de estruturas gramaticais. E a letra E afirmava o seguinte: apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. Não, essa opção também é desmentida, né, pelo último parágrafo, que nos mostra que, na verdade, o inglês como língua global, segundo a definição do autor desse texto, é uma tentativa de simplificação da variante tida como dos nativos. Já a questão número 6 do Enem 2012 nos mostra um cartoon em que a gente identifica o quê? Dois homens dialogando, né? O primeiro deles com vestimentas e com traços físicos que são muito comumente associados de forma estereotipada a moradores do interior de determinadas cidades ou de determinados estados dos Estados Unidos, se comunicando com outro homem que está vestido de forma um pouco mais formal, né, com uma blusa social, por exemplo. E o que o primeiro personagem diz para o segundo? Ain't no way y'all should be here if you don't speak English real good. Então, o que nos chama atenção nessa fala? Primeiro, o fato de que o homem com quem ele se comunica é provavelmente um imigrante, uma vez que a fala dele aponta para impossibilidade da presença desse homem caso ele não fale um suposto bom inglês, né? Ou uma variante correta da língua inglesa. E outra característica que nos chama bastante atenção nessa primeira fala é a utilização de variedades informais do inglês. Então, contrações como y'all, ao invés de you, all, uma grafia que é considerada incorreta pela gramática normativa, como, por exemplo, no verbo modal should, a gente não encontra a letra O. Enfim, trata-se de uma variante informal do inglês. E o que o homem, que agora a gente já identificou como um imigrante, afirma? Sure. May I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb? Então, o que ele faz? Ele corrige a gramática do homem com quem ele está conversando. Ele sugere, por exemplo, que ele evite o uso de duplas negativas. Não se esqueça também do uso de um advérbio. E o que o enunciado da questão nos diz? Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a. Então, o que as variantes adotadas pelos dois personagens nos dizem? Que crítica que é subjacente a esse cartoon? Letra A. A predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. Não, a letra A está incorreta. Por quê? Porque o primeiro personagem diz para o segundo que ele deve seguir uma forma tida como padrão do inglês, e o segundo, por sua vez, corrige a gramática do primeiro personagem. Então, ambos anseiam pela utilização de uma língua tida como padrão, né? Normatizada. Letra B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Sim,
o primeiro personagem, que provavelmente é um falante considerado nativo do inglês, tem dificuldade de valorizar o inglês de um imigrante, e o imigrante, por sua vez, corrige a gramática ou a variedade informal desse suposto falante nativo. Então, a letra B está correta. Letra C. Aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Não, na verdade, é o oposto, né? O imigrante não aceita a forma como esse homem do interior se expressa, e esse homem, teoricamente, do interior critica o inglês hipotético desse imigrante. Letra D. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Não há nada na tirinha que nos mostre isso. Eu imagino que alguns alunos tenham marcado a letra D por conta de estruturas consideradas erradas, né, na primeira fala. Mas o segundo personagem segue as normas do inglês considerado padrão. Então, a letra D a gente elimina. Letra E. Facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Não, a crítica subjacente a esse cartoon não é ao sotaque de nenhum dos dois, e sim a estruturas gramaticais. Então, opção correta, letra B. E a questão final, de número 7, pedia para vocês relerem esses parágrafos ou esses trechinhos dos textos que a gente acabou de ler, textos 4 e 5, relacionando os modal verbs sublinhados aos seus respectivos significados. Então, o que nos diz a estrutura presente na letra A? A Korean perhaps starts talking to the man opposite, who might be a Colombian. Então, esse homem pode ser um colombiano. Nesse caso, o verbo might nos indica uma possibilidade, por isso o número 2. Letra B. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. Então, nessa estrutura, o falante nativo do inglês, que está próximo a esses dois falantes estrangeiros, não consegue entender uma palavra. O cannot indica o quê? Uma incapacidade por parte desse falante. Lembrando que o can é a forma afirmativa e o cannot a negativa. Letra C. Nor should it be confused with barbaric algo. Então, o inglês global não deveria ser confundido com essa língua aí. Nesse caso, o should indica o quê? Uma recomendação, uma explicação ou um conselho para o leitor ou para o interlocutor desse texto em relação a essas duas línguas que são comparadas. Letra D. It is a sort of English light, a means of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. Então, trata-se de uma forma light do inglês, uma tentativa de simplificação da língua e da aderência de regras gramaticais, de modo com que ele possa ser entendido por todos. Nesse caso, o can pode significar tanto uma possibilidade, né, a possibilidade de entendimento por falantes de diferentes nacionalidades, quanto o quê? A capacidade de entendimento. O fato de que eles são capazes de se compreender. Letra D. Ain't no way you should be here. Normalmente o should nos indica uma recomendação, um conselho, mas seguido da negativa ain't, e que é reiterado pela expressão no way, sem chance, essa frase a gente também pode afirmar que se trata de uma tentativa de proibição, né, de um personagem em relação ao outro. Se você não consegue se expressar dessa forma, você não deveria estar aqui. So, folks, that's all for today. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, né? Podem me procurar. See you!